Olá! Esse é mais um vídeo da série Básico de ICMS e o assunto de hoje é o DIFA, que é devido nas vendas para não contribuintes de fora do estado. Fica até o final, não esquece de dar o like, aproveita o tempo da vinheta e o meu nome é Gabriela, sou contadora, especialista na área tributária e vou te ajudar a desmistificar a área fiscal. Então vamos lá, vamos ver o que é esse tal de DIFAL nas vendas para não contribuinte. Vamos entender um pouquinho aqui. Até 31/12 de 2015, o ICMS das operações com não contribuintes para outros estados era tributado com a alíquota interna do estado de origem. Então, assim, vamos supor que uma empresa do estado de São Paulo vendesse para um não contribuinte do Rio Grande do Sul. Ele iria pagar uma alíquota de 18%, porque é a alíquota interna no estado de São Paulo, e esse valor seria todo recolhido para São Paulo. Só que há muito tempo já estava uma discussão muito grande por causa das vendas de e-commerce. O estado de Minas, do Rio de Janeiro, São Paulo principalmente, é onde estavam os maiores home centers. Então a Gabriela deixou de ir nas Casas Bahias, ali na rua dela, para comprar pela internet. E o que acontece? O estado aqui de Santa Catarina, né, que eu moro em Santa Catarina, deixou de receber aquele ICMS de quando eu ia ali na loja e comprava o produto, e o ICMS estava ficando todo no estado onde estavam esses grandes e-commerce. Essa briga aí já vem bastante tempo, desde lá de 2010, 2011, foi criado o protocolo 21, que era um terror para as empresas, mas enfim, vamos deixar o histórico de lado, mas enfim. Começou em 2016. Então, a partir de 2016, como é que funcionou? Em 2015 foi criada a Emenda Constitucional 87, que trouxe a partilha do ICMS, um pouco para o estado de origem, um pouco para o estado de destino. Quando esse destinatário for não contribuinte do ICMS, justamente pensando nas vendas não presenciais. Então, teve toda uma divisão, um escalonamento dessa partilha durante os anos de 2016, 17 e 18, mas a partir de 2019 não existe mais nenhuma escala, nenhuma percentual ali do DIFA entre origem e destino. Então vamos pensar como é que já está hoje, em 2021, que já é igual desde 2019. Vamos supor o mesmo empresário de São Paulo vendendo para um não contribuinte do Rio Grande do Sul. Ele recolhe para São Paulo, vamos supor aqui que essa mercadoria é nacional, 12% fica em São Paulo e recolhe para o Rio Grande do Sul, hoje em 2021, 5,5%. Por quê? Porque em 2021 a alíquota interna do Rio Grande do Sul é 17,5%. Para recolher o DIFA, a gente tem que sempre observar a alíquota interna do estado destino. Então, em 2021, a alíquota interna do Rio Grande do Sul é 17,5%. Nesse exemplo, uma mercadoria nacional pagaria 12% para São Paulo e 5,5% para o Rio Grande do Sul. Ai, mas o cálculo tem que ser por base dupla, base por dentro. Gente, não tem fundamentação legal na Lei Candir, na Emenda Constitucional, no convênio, que dê a entender que o cálculo é por dentro. Se você não sabe do que eu tô falando, meu último vídeo sobre DIFA, que é o DIFA normal, aquele que as empresas pagam quando compram mercadorias, eu explico como é que se calcula o normal e o cálculo por dentro. Então vocês podem voltar lá e ver como é que é esse cálculo por dentro. Por mais que alguns estados, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais, insistem em cobrar o cálculo por dentro, não é o correto, não é o que diz a legislação. Então, assim, depende se você quer ou não se indispor com o estado, se você tem culhão, se você tem advogado, para recorrer a isso e pagar o correto ou não nesses estados que cobram o DIFA por dentro. Mas o correto é o DIFA normal, base simples. A mesma base que é do ICMS, que você vai destacar na nota, é a base para o DIFAL de não contribuinte.
Lembrando que quem é não contribuinte? Pode ser tanto uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, por exemplo, como um prestador de serviço, geralmente sem inscrição estadual, mas como diz na área fiscal, nada dá para ter regra, né? Sempre tem uma exceção à regra. Por quê? Existem exceções, como por exemplo as construtoras, que mesmo que tenham inscrição estadual, em 90% dos estados, ela é considerada não contribuinte, mesmo que tenha inscrição estadual. Às vezes ela pede uma inscrição estadual só para emitir nota, movimentar material de uma obra para outra, mas eles são considerados não contribuintes, na maioria dos casos. Não tenho como passar para vocês agora, porque assim, é uma pesquisa que não está clara no regulamento dos estados. Às vezes, assim, vou fazer uma venda muito grande para tal estado. Liga para plantão fiscal, dá uma procurada na legislação, porque assim, ó, eu diria que se você tratar ele como não contribuinte, você tem 95% de chance de acertar. Porque na maioria dos estados ele é tratado como não contribuinte, mesmo que tenha inscrição estadual. Como é que se calcula? A base é a mesma base de cálculo do ICMS vezes a diferença entre a alíquota interna lá do estado destino e a interestadual destacada na nota. Então, a base de cálculo do ICMS, só para relembrar, é o valor da operação acrescido do montante do próprio imposto, que é aquele cálculo por dentro. Expliquei. Meu último vídeo que eu postei sobre como embutir tributos no preço do produto, vai ensinar esse cálculo por dentro. Então, o montante do próprio imposto faz parte do preço da base de cálculo do ICMS. Seguros, juros, demais importâncias pagas, despesas acessórias, frete. E, nesse caso, o valor do IPI é regra, né? Por quê? Porque se eu vou vender para um não contribuinte, é óbvio que ele vai usar para consumo. Se eu estivesse vendendo para revenda ou como matéria-prima, ele seria contribuinte do ICMS. Então, o valor do IPI entra nessa base de cálculo do ICMS, tanto do ICMS próprio como do DIFA. Então, vamos aqui só para a gente ver alguns exemplos antes de calcular propriamente dito. Santa Catarina para Bahia, por exemplo, e é uma mercadoria importada. Para Santa Catarina, a gente recolheria 4%, que é a alíquota interestadual para mercadorias importadas, e para Bahia, voltando, para Bahia a gente recolheria 14%. Por quê? Porque a alíquota interna lá da Bahia é 18%. Então, a diferença da interestadual para a alíquota interna lá na Bahia, 14%. Minas Gerais vendendo para o Acre. Lembrando que a alíquota interna do Acre é 17% e vamos supor que é uma mercadoria nacional. Para Minas Gerais eu vou recolher 7%, que é a alíquota interestadual de Minas para o Acre. E para o Acre eu vou recolher 10%, que é a diferença da alíquota interna para a alíquota interestadual destacada. Vamos lá. Rio Grande do Sul vendendo para o Rio de Janeiro mercadoria importada. A alíquota interna no Rio de Janeiro é 18% mais 2% de Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Então, para o Rio Grande do Sul eu vou recolher 4% e para o Rio de Janeiro eu vou recolher 16%. 14% de ICMS, de FAO e 2% para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Ele é emitido na GNRE hoje. Se você colocar lá, ele mesmo já faz a divisão do ICMS. Você escolher o código de receita de FAO, de não contribuinte, por operação ou por apuração, ele já vai fazer a separação do ICMS e do fundo. Vamos supor São Paulo vendendo para Santa Catarina mercadoria nacional. São Paulo ficaria com 12%, porque a alíquota interestadual de São Paulo para Santa Catarina para uma mercadoria nacional é 12%, e para Santa Catarina recolheria 5%, que é a diferença do 12 para o 17, que é a alíquota interna aqui em Santa Catarina. Então vamos lá, vamos para o cálculo propriamente dito. O preço sem os tributos, R$100. Alíquota do ICMS, 4, vamos supor que esse produto é importado.
O DIFA de não contribuinte, vamos supor que nesse nosso exemplo é 14%. Por quê? Porque a alíquota do estado destino, nesse exemplo, é 18%. Então, 4% é alíquota interestadual e 18% alíquota interna, seria 14% de DIFA. E vamos supor um PIS e COFINS de 9,25. Eu tenho um total de tributos de 27,25. Como é que a gente faz esse preço de venda? Lembrando que esses impostos, por que a gente não faz base dupla, base imposto por dentro, né? Aquele DIFAL calculado por dentro. Por quê? Porque eu já estou embutindo ele no meu preço de venda. Seria como embutir duas vezes. Então, R$100 é o preço do produto sem tributos. Vou embutir isso tudo. Como é que se embute? Para relembrar, tem um vídeo só sobre como embutir os tributos no preço de venda. Valor sem imposto dividido por 1 menos o percentual em numeral. O mesmo que 27,25% é 0,2725. Então, 100 dividido por esse 1 menos 0,2725 virou 0,7275, que daria 137,46. Então, eu já embuti isso aqui tudo no meu preço, para que eu possa ficar com os R$100 líquidos e que isso supra o meu custo e a minha margem de lucro. Então, eu vou vender por 137,46 e isso vai ser suficiente para pagar os 27,25 de tributos. Então, esse foi o vídeo sobre DIFAL para não contribuintes. Quem quiser pode me responder aqui nos comentários, passar o seu e-mail, que eu posso mandar uma planilhinha que tem todos os códigos de GNRE, ou quando o Estado não aceita GNRE e tem que ser o EDUA ou a guia própria de São Paulo, que são 2 estados que não aceitam GNRE, quais são os códigos de receita e o link para gerar a guia, né? Então, se você quiser, me peça aqui nos comentários. Outra coisa, alguém vai perguntar, e a decisão do STF agora de 2021? Não vou me alongar sobre isso, né? Não sou advogada, mas só para resumir, quem não tinha nenhum tipo de processo judicial em relação para não pagar o DIFA, nada muda agora em 2021, você precisa pagar. Qual que foi a decisão? Não existia lei complementar para instituir o DIFA. Depois da emenda constitucional, o STF decidiu que precisaria de uma lei complementar. Não criaram lei complementar, teve só um convênio que disciplinou as regras para calcular o DIFAL. Então, eles decidiram que precisaria de lei complementar. Só que estão dizendo que isso só vai começar a valer em 2022, ou seja, eles têm agora em 2021 prazo para editar essa lei complementar, publicar. Então, 2022, se eles publicarem a lei complementar, vai continuar a ter DIFAL e nada vai mudar. A não ser, que eu acho muito difícil, que não publiquem a lei complementar esse ano, daí no começo de 2022 não existiria mais DIFA até que eles publiquem a lei complementar. Então, esse é o resumo da decisão do STF. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, curte, compartilha com seus amigos, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!